E aí, tudo bem? Meu nome é Taliane, eu sou professora de História e Neuropsicopedagoga e vim falar um pouquinho de um aspecto, na verdade, né, da cultura japonesa, que seria o Hikikomori. Alguns falam Hikikomori, outros falam Hikikomori, eu falo Hikikomori. O Hikikomori é um tipo de isolamento social que geralmente aí acontece numa faixa etária entre 12 e 13 anos e 39, de 39 a 40 anos, tá? Entre pessoas que vivem no Japão, principalmente. Só que engana-se quem acha que o Hikikomori é só simplesmente acontece no Japão. Na realidade, a origem realmente desse acontecimento, né, foi identificada inclusive pelo psicólogo, psiquiatra, né, o Tamaki Saito. Ele identificou no seu livro Isolamento Social, Uma Adolescência Sem Fim, lançado em 1998, essa questão do hikikomori, que seria a condição justamente das pessoas, né, vítimas de algo, de um isolamento muito profundo, de não querer sair do quarto, de não querer sair de casa, não querer contato, né, visual, muito menos um contato verbal com outras pessoas. E aí, como eu estava falando, se engana, né, que o hikikomori ele acontece simplesmente no Japão. Não é só no Japão, acontece em outros locais da Ásia, como na Coreia do Sul, foi identificado também em outros locais, como nos Estados Unidos, como na Espanha, como na França. Pensa, só que realmente a origem do hikikomori, né, que foi identificado por o Tamaki Saito, realmente foi no Japão. E aí, como eu já expliquei, né, o hikikomori seria essa questão do isolamento, né, de querer ficar num estado de solidão, uma angústia muito grande interna. E aí a pessoa ela fica esse estado de persistência, de isolamento, de solidão, para ser identificado enquanto hikikomori, tem que se observar ali uma persistência entre 6 meses ou mais. Por que isso? Porque na realidade, nós, seres humanos, de forma geral, nós temos vários estágios aí de emoções diferentes. A gente sente raiva, a gente sente angústia, né? A gente sente medo, a gente sente ansiedade, alegria, euforia. Então, são vários sentimentos e a gente passa por essas oscilações, é normal. Mas a questão é que a gente passa por isso e logo a gente tenta encontrar uma solução para o problema e sai daquele problema e fica muito melhor. Mas a questão é que no caso do hikikomori é algo persistente, esse estado de solidão, de angústia profunda, de ver algo como obscuro, de ver a própria vida como a pior de todas e ver também o mundo, enxergar o mundo como o pior de todos, que o mundo não é o lugar para a pessoa que está passando, né, pelo fenômeno, pelo estágio de hikikomori. A pessoa sente esse isolamento profundo, essa solidão, essa angústia de perceber que, poxa, o mundo é ruim, ou eu sou ruim para o mundo, não sou bom o suficiente, então eu preciso me isolar das pessoas e estar no meu próprio mundo. Geralmente as pessoas, né, que apresentam-se, né, com essa questão do isolamento em casa, isolamento no quarto, elas têm desleixo com a própria aparência, elas não sentem vontade de se arrumar, não sentem vontade, como eu falei, da interação social, do olho no olho, eles não gostam de muito contato, ficam muito ligados na questão dos eletrônicos, tablet, celular, notebook, quer jogar muito, né, assistir animes, enfim, quer estar em seu estágio de isolamento e a vida fica uma verdadeira desordem, uma verdadeira bagunça, é o quarto, é a aparência, tudo, comem mal. E aí o que acontece? Já falando sobre essa questão de ficar isolado muito tempo com a questão eletrônica, eu vou citar alguns exemplozinhos que talvez vocês não tenham identificado ou já tenham identificado essa questão do hikikomori. Por exemplo, a gente percebe que alguns personagens de anime apresentam essas características. Por exemplo, a Len, né, do Serial Experiments Lain, ela entra em um estágio profundo de depressão. Os problemas do desenrolar desse anime é justamente quando ela começa, né, a ficar naquele estágio de solidão profundo, toda a trama, né, ali vai se envolver nesses conflitos dela, né, da Len,
além dessa personagem, então ela apresenta esses traços do Hikikomori. Tem um outro anime que é bem característico, que mostra mesmo essas características do Hikikomori, que seria o NHK ni Yokoso, né? O Tatsuhiro Satou, né, justamente dessa série da NHK ni Yokoso, mostra muito bem esse estágio de depressão, né? Ele antes estudava, ele larga a faculdade, ele, né, trabalhava na NHK, que era uma emissora, e aí ele vai entrar no mundo dele mesmo, de profunda solidão, de isolacionismo, ele vai pensar que o mundo tá todo contra ele, e aí é que tá. Esse problema é muito sério, porque se isso persiste, primeiro começa com essa questão do isolamento, a depressão, e infelizmente em muitos casos leva à questão do suicídio. Segundo o site da BBC, 1,57% da população japonesa, né, mais ou menos aí estatisticamente, apresenta infelizmente, né, esses sintomas aí do hikikomori. Por que isso? Porque geralmente existe uma cobrança muito grande da família em relação ao sucesso, principalmente acadêmico. Por isso que aquela questão, se ligou, da faixa etária ali entre 12, 13 anos, passa por uma fase ali do estágio de adolescência, fase adulta, né, jovem adulto ali, porque exatamente é quando a sociedade cobra muito a questão do sucesso, de terem profissionais bem-sucedidos, de terem estudantes bem-sucedidos. Então, desde cedo, os pais, né, de filhos japoneses, eles cobram muito a questão de ter boas notas nas grades escolares, de ser assim um estudante perfeito, de entrar na faculdade também com boas notas, terem boas notas na faculdade, de se tornar um profissional bem-sucedido. E aí todas essas cobranças externas, a depender da pessoa, né, ela pode entrar num estado de frustração, de angústia muito grande, né, e começa a querer se isolar para poder se sair daqueles conflitos, daqueles problemas, daquela cobrança muito grande que os pais fazem, que acabam se tornando uma autocobrança. E no caso do Tatsuhiro Satou, né, para quem já assistiu esse anime, NHK ni Yokoso, mostra justamente esse personagem, né, que antes tinha uma rotina, ele acaba se isolando, ele acaba ficando revoltado, tem aquela ideia de que tem pessoas perseguindo, sabe, para fazer algo ruim a ele. Tem outro personagem também que, assim, não é tão característico quanto o Satou, né, e quanto além, mas que também apresenta alguns traços nessa questão do hikikomori, seria o L de Death Note. Eu tô citando Death Note porque é um dos animes que mais acabou assim se popularizando, né? Eu assisti, maratonei no instante, achei um anime bem inteligente. Tem gente que assim, ou ama Death Note ou odeia Death Note, mas assim, eu amei Death Note, porque ele mostra ali na trama muitos traços da cultura japonesa, dessa parte do cotidiano, da questão da nota, de ser um bom aluno, né, de você ter um bom relacionamento assim com todos, ser uma pessoa educada, dizer assim, poxa, ali é meu filho, eu tô orgulhosa porque, né, ele tem tudo aquilo que de ser um bom profissional do futuro, de ter sucesso no futuro. E aí o personagem L, que é o detetive ali da trama, ele já tinha resolvido vários casos de vários crimes e sempre mantendo a identidade dele em sigilo, e ele vive em um completo isolamento. Só que especificamente para esse caso que tá lá do Death Note, ele fica tão intrigado que a gente vai ver ao longo dos episódios que ele vai acabar revelando realmente a identidade dele. Mas mesmo ele revelando, a gente percebe que, por que são alguns traços? Porque ele acaba, por conta da profissão dele, por conta da angústia dele, de não conseguir resolver aquele caso, que ele é um profissional top e sempre consegue resolver todos os casos. E aquele caso está intrigando demais, né? Ele acha que tá faltando alguma conexãozinha ali para ele poder resolver aquele caso. Então ele vai colocar a identidade dele ali à prova. Ele vai dizer assim, olha, eu tô aqui, eu vou ter que descobrir, eu me colocando em risco a minha própria vida para poder descobrir o que tá acontecendo. Por que eu não tô conseguindo identificar algo que para mim seria fácil. Mas mesmo ele se revelando, a gente percebe alguns aspectos de tipo, ele não gosta
de algo mais profundo, que aprofunde mais em relação à vida dele, é averso meio ao toque, entende? Ele tem aqueles momentos também de isolamento, ele tem um desleixo em relação à aparência, né? O cabelo dele, as roupas, a forma como ele anda, ele é tido como um cara estranho. Então, assim, a gente percebe que tem alguns traços, certo, nele, mas ele não é tão totalmente Hikikomori em relação a ele, porque ele ainda tem uma interação ao longo da série com as pessoas. E no Hikikomori a pessoa fica realmente num isolamento total, como no caso do Tatsuhiro Sato. Mas assim, também gostaria, né, já assim para encerrar um pouco a minha fala, né, eu já expliquei sobre o Hikikomori, mas só para também desmistificar um pouco uma coisa. Anime, ok, é legal, gente. Só que assim, é interessante a gente fazer uma seleção de quais animes assistir, porque tem uns animes bem dark, bem pesados mesmo. Mas tem outros animes que são muito legais que a gente acaba aprendendo muito da cultura japonesa. A mesma coisa acontece com mangás, com filmes, com séries. É a gente ter realmente uma seletividade para escolher aqueles animes que são legais. Mas o que eu queria falar em relação a desmistificar? Tem uma galera que associa anime e hikikomori. Anime, alienação. A pessoa vai ficar ali viciada assistindo de manhã, de tarde, de noite os animes. Lógico que realmente os animes, né, eles fascinam porque a galera sabe fazer de uma forma tão massa, né? Enfim, os diretores, roteiristas, enfim. A sequência, a pessoa que escreveu ali, que escreve, né, os animes, enfim, todos os envolvidos na produção daquele anime, eles fazem de uma forma tão inteligente que realmente instiga a gente a assistir qual é o próximo episódio, o que, é que vai acontecer, o que, é que vai acontecer. Mas é interessante a gente ter uma rotina direitinho, tá? De separar o momento de estudo, o momento de lazer, da alimentação, de uma atividade física e sim também agregar à sua rotina, que não pode parar, agregar a questão de assistir um anime. Gente, eu assisto anime, eu gosto de anime, só que a gente trabalha, a gente estuda, né? A gente tem família, a gente tem amigos, a gente tem que fazer uma interação social também. Mas o que eu queria desmistificar tem gente que alia anime ao hikikomori e não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando muitas vezes, geralmente, olha, estou usando a palavra geralmente, percebe-se indivíduos que apresentam esses traços de hikikomori, que vai consumir animes ali de manhã, tarde, de noite, que não quer sair, quer estar o tempo todo na frente do computador ou do celular, é porque geralmente os animes que são consumidos por essas pessoas que infelizmente estão doentes, esses animes geralmente apresentam uma perspectiva de um mundo muito perfeito. E aí, como o mundo dessa pessoa está totalmente imperfeito, averso, né? Está totalmente o inverso do que seria a expectativa da pessoa que está assistindo, então a pessoa assiste como uma forma de suprir. Caramba, aqui eu estou encontrando o meu lugar. Poxa, eu queria que a minha vida fosse tão massa, tão feliz, tão perfeita quanto a desse anime. Então é como se o anime fosse ali um refúgio, tá? Pra meio que dizer assim, poxa, a minha vida não tá legal, mas esse anime aí mostra uma vida muito perfeita. Só que também, e infelizmente, tem alguns animes que são violentos, quem na verdade se liga em anime sabe, e que tem uma galera que infelizmente se inspira, caramba, o personagem tal fez isso, poxa, então poderia fazer. É aí que tá o problema. Então, vamos assistir anime? Ok, assistir anime, ler mangá, ok. Só que tudo tem que ter um equilíbrio e não se deixar influenciar por isso. Dizer assim, não, aqui é o meu momento de lazer, aqui eu gosto de consumir, mas eu não posso interiorizar isso para minha vida. Não, tá aqui e pronto, tá? Mas tirando isso, galera, é muito legal. Espero que eu tenha esclarecido um pouco sobre o que seria o hikikomori, sobre os sintomas, explicar que não só no Japão, mas acaba se apresentando em outros países também, mas que é algo extremamente perigoso, que a gente tem que ter muito cuidado, mas espero que vocês tenham entendido, tá? Tchau!